Então, vamos começar com a parte 1, em que eu tento aqui dar uma definição de hermenêutica jurídica tradicional. Vejam que quando eu falo em hermenêutica jurídica tradicional, eu já penso que existe uma nova hermenêutica que não é a tradicional. E essa distinção entrou para o jargão jurídico, nós juristas usamos, né, a nova hermenêutica constitucional, e como é que fica a hermenêutica jurídica? Bom, a hermenêutica jurídica é uma das áreas, né, da hermenêutica, que depois vai se autonomizar como uma hermenêutica geral para poder abarcar todas as técnicas interpretativas das áreas que nós chamamos de áreas de humanas. Então, da mesma forma, né, que a Revolução Científica do século XVII trouxe para o Ocidente, trouxe para a experiência humana os rigores do método científico no que diz respeito, né, ao mapeamento e domínio da natureza, nós temos no século XIX um movimento positivista, que busca justamente encontrar para as ciências sociais o mesmo rigor metodológico que foi buscado lá no século XVII para as ciências naturais e para as ciências lógico-dedutivas também, porque isso já é um dado que nós temos na história do Ocidente, a matemática, a lógica formal, desde os clássicos, desde os gregos, desde Aristóteles. Então, evidentemente que pensar em formas de conhecimento que são voltadas para realidades diversas da mesma experiência humana, é pensar também no método para poder acessar essas experiências de cognoscibilidade que nós temos do real. Então, evidentemente que eu tenho um tipo de proceder para as ciências lógico-dedutivas, um tipo de proceder que é forjado no século XVII, com a Revolução Científica do século XVII, baseado em verificabilidade, causa e consequência, observação, consequência. Eu consigo dominar uma realidade que é totalmente condicionada, né, pelo princípio da causalidade, e aí eu preciso de dar conta também de responder, né, à forma humana, né, de existência, que no sentido de construir uma cultura. Então, essa cultura, né, ela é construída independentemente dos condicionamentos naturais. Nós somos animais que somos condicionados pela natureza, mas temos toda uma liberdade de criação, e essa liberdade vai desde os nossos hábitos elementares, hábitos alimentares, até os hábitos mais refinados, sob o ponto de vista de valorização estética do belo, e aí passando pelas pirâmides do Egito, por esse prédio que está aqui construído, pelo sorriso da Mona Lisa, né, e tudo que envolve a construção, né, da espiritualidade humana, que é livre, né, não depende dos condicionamentos causais da própria base física, que é o cérebro. Não entrando no mérito aqui de discussões sobre psiquiatria, neurociência, da crítica que a neurociência faz ao suposto da liberdade, nós, enquanto juristas, supomos, né, que somos livres, que a natureza humana é livre, e isso é hoje muito questionado, especialmente pela filosofia algorítmica, mas, para nós, juristas, esse é um dado ainda caro, até para poder aferir uma série de consequências né, no direito, como dolo, culpa, a própria constituição da culpabilidade, formas de tipicidade conglobante. Então, para o jurista, ainda essa muleta é de muita valia, né? Supor que nós somos livres e que construímos, sim, estruturas de vida, né, que a gente chama de cultura, e que são realmente pensadas livremente, sem nenhum condicionamento da natureza. Bom, evidentemente que se eu estou falando de uma hermenêutica jurídica, eu já penso em Roma, porque já tinha lá todo um núcleo de regrinhas de interpretação. E antes de pensar numa hermenêutica jurídica, eu tenho que pensar em hermenêutica já na Grécia, quando aparece a palavra hermenêutica, inclusive. Então, eu quero deixar fixado aqui a seguinte questão. A hermenêutica, grafada com letra maiúscula, é uma ciência geral ou uma metaciência metodológica que unifica e uniformiza todas as ciências que são ligadas por um fio condutor comum, que é o objeto cultura. Então, aqui hoje, sociologia, psicologia, história, economia, cibernética, enfim, todas as estruturas da linguagem, por exemplo, na semiótica, na semiologia. Então, todas essas... Direito, né, ética, uma parte da filosofia, a filosofia que se ocupa das ações humanas, né, voltadas ao bem. Todas essas disciplinas, essas formas de conhecimento, elas têm um objeto em comum.
é a cultura. Elas não se destinam a explicar a natureza, elas se destinam a compreender espíritos objetivados que são estabilizados na nossa forma de vida, que são transmitidos pelo ethos humano na forma de educação. Assim o ser humano se constitui. E é assim que nós compreendemos e postulamos a necessidade de uma metodologia para poder acessar essas formas que nós temos e que não são dadas pela natureza. Elas não se impõem diante de mim e eu tenho que dar uma explicação para elas segundo o princípio de causalidade. Essas formas de vida, elas são compartilhadas, porque é uma mente que de alguma maneira construiu aquilo, e para eu acessar essa mente, que é um espírito objetivado, porque está objetivado ali na forma de um projeto arquitetônico, na forma de um quadro, na forma da construção estética de um vestuário qualquer, na forma de texto, na forma de direito. Então, todos esses dados culturais que nós construímos livremente, né, supõe-se que nós tenhamos um método para lidar com eles. Né? Mas isso, na verdade, é uma construção que vai acontecer lá para o final do século XVIII, para o início do século XIX. Eu não tenho essa consciência antes. Então, o que acontece antes é o processo que a gente chama de regionalização hermenêutica, é que várias ciências que vão se constituindo, e o direito é uma prática antiga, ainda que não assumida como ciência, mas uma prática antiga, e é óbvio que no direito romano, e depois lá na estruturação do corpus iuris civilis, o direito é muito sofisticado, a experiência jurídica é muito sofisticada, mas ali já se pensa em hermenêutica, né, e interpretação, porque, na verdade, são sinonímias de origens diferentes. Hermenêutica é uma palavra que vem de hermeneia, e aí a obra de Aristóteles, Peri Hermeneia, sobre Aristóteles, sobre a hermenêutica, que é a primeira obra de hermenêutica da história da construção, né, de um projeto de hermenêutica para o Ocidente. Então, lá em Peri Hermeneia, Aristóteles vai definir hermenêutica. E a ideia de interpretação surge na cultura romana, vem de interpretatio. E aí, interpretatio equivale a hermeneia, por isso que hermenêutica é, né, a palavra grega que equivale à interpretação também, de origem romana. Então, são palavras que se equivalem. E aí, dentro das culturas, né, elas têm um sentido simbólico diferenciado, inclusive muito bonito, né, porque a hermenêutica ela é uma atividade conduzida por Hermes, né, um deus, um semideus, na verdade, que faz essa transposição da linguagem divina para a linguagem humana. E como a linguagem humana ela é deficiente, ela não consegue captar diretamente a linguagem dos deuses, Hermes faz essa ponte. Então, ele faz esse processo de mediação simbólica, de mediação compreensiva, para que os humanos possam, né, atingir esse nível de compreensibilidade. Lá, em Roma, interpretatio vem da atividade do álgore romano, né, que ele promove essa, que eles chamam de inter partes, e que depois vai entrar para o jargão jurídico, né, como o diverso de erga omnes, mas o inter partes, lá na atividade do álgore, era ele conseguir visualizar, vislumbrar, dentre as vísceras de um animal morto, um pássaro, ali entre as vísceras, entre as partes do animal, ele consegue prever o que se deve ou não fazer, porque, na verdade, ele está fazendo uma previsão do futuro. E o álgore, ele é uma figura, né, de aconselhamento, né, da autoridade romana. Então, nós estamos falando aqui do imperador romano, ele vai se consultar com o álgore, para poder guerrear, temos que enfrentar, vamos recolher o exército, como vai ser a colheita, está no momento de tomar essa decisão, tomar aquela decisão. Então, interpretatio é essa atividade de, entre as partes, conseguir visualizar prospectivamente o todo que aquelas partes, ou para o qual aquelas partes apontam. Então, são referências míticas, né, dessa ideia de que deve haver uma mediação linguística quando o sentido não está claro. Quando o sentido não é claro, eu preciso de uma intervenção para poder torná-lo, né, explicitamente possível, né, acessível. Então, Hermes faz esse papel, cumpre esse papel, né, no anedotário. Aí eu estou pensando aqui, né, de uma história que é contada, e que nunca teremos certeza se é exatamente isso, é o que chega a nós, mas da cultura grega. E na cultura romana, o papel do álgore também tem essa missão divina,
ou quase divina, de poder apontar caminhos, de poder apontar uma compreensão para além daquilo que está ali posto e que eu posso ver além. Seja sobre os comandos divinos na Grécia, seja sobre a condução, né, das questões de Estado, né, em Roma. E a figura é uma figura, sim, que tem esse apelo mítico. Então, esse primeiro sentido de hermenêutica, e que equivale a interpretácio, Aristóteles vai defender no Hermeneia, né, no sobre hermenêutica, que é a hermenêutica como clarificação, como explicitação. Por quê? Porque é óbvio que na Grécia o discurso oral é a forma, né, de introdução de todos os projetos culturais, a educação, inclusive, é na forma oral. Então a oralidade, ela é óbvia, ela se explica. Agora, a escrituralidade demanda uma atuação de compreensão do que está ali registrado. Nós herdamos, evidentemente, essa ideia, porque essa ideia, né, ela é óbvia, ela se impõe assim como uma evidência, e aí Aristóteles vai definir a hermenêutica como clarificação. E daí é que vem aquela ideia de in claris cessat interpretatio, que não se sustenta depois dentro dos padrões de uma hermenêutica científica geral e nem da hermenêutica filosófica, mas lá os gregos tinham essa pretensão de trazer a clareza, né, a interpretação que é clara, não há o que se interceder para clarificá-la. Depois nós vamos ver que nenhuma interpretação é suficientemente clara, porque quanto mais você interpreta e mais dados para continuar interpretando e compreendendo mais e mais e mais. Esse é o infinito. A cultura é tão infinita ou quase tão quanto ao universo. Então, nós precisamos de entender que para Aristóteles e para, né, a cultura grega e para a cultura romana, há essa necessidade de tornar o texto preciso, o texto exato, o sentido exato, de modo que eu não posso confiar no texto. Inclusive nas obras de Aristóteles, nas obras de Platão, vocês vão encontrar as obras que são esotéricas e exotéricas, com X. As esotéricas são aquelas escritas para dentro das escolas, para dentro da academia de Platão. As exotéricas para fora, porque para essas aí a dificuldade é maior. As esotéricas não, eu não preciso de explicar muito. Os discípulos estão ali compartilhando ideias e comentando e comungando, então tem lá as notas deles, né, todo o trabalho que eles fazem de compreensão naquele momento da fala. As esotéricas é o que isso vira para o povo, para que o povo tenha acesso, para que os leigos tenham acesso. Então, essa desconfiança na clareza do texto, né, na clareza dos sentidos. A palavra é turva, as palavras elas são polissêmicas, e como elas são polissêmicas, elas sofrem dispersão semântica. E ao sofrer dispersão semântica, elas apontam para sentidos reais, né, ou para dados reais que significam algo, né, significantes e significados. E nesse contexto de dificuldade de lidar com a palavra, especialmente a palavra escrita, porque na oralidade, no diálogo, eu consigo me fazer entender, se alguém não entendeu, é que surge a ideia de hermenêutica como clarificação e a interpretação também nesse sentido. Por isso que falar de hermenêutica com letra maiúscula é o mesmo que dizer ciência da interpretação. Hermenêutica com letra minúscula é um método de compreensibilidade dos dados de cultura, tal como interpretação, né, é o método. Só que a palavra interpretação acaba sendo usada no sentido mais vulgar, né? Estou interpretando, interpreto isso, interpreto aquilo, e a hermenêutica é uma disciplina, passa a ser considerada uma disciplina como hermenêutica jurídica, mas falar de interpretação no direito e hermenêutica jurídica equivale. Então, essa primeira parte, só para poder historiografar um pouco e situar, né, o sentido dessas palavras que vão ganhando corpo, né, no decorrer dos projetos aí civilizatórios, né, do Ocidente. Então, gente, passando aqui ao segundo módulo do nosso curso de Hermenêutica e Teoria Geral do Direito, a gente segue fazendo ainda uma filologia, né, da palavra, das palavras hermenêutica e interpretação. Então, a gente terminou o primeiro módulo apontando, né, qual que é o sentido dessas palavras na conformação das culturas né, grega, né, e romana, na cultura greco-romana, que é a nossa base, na verdade, né, ocidental, e são expoentes de pensamento, dos pensamentos na área de filosofia e do direito. O direito romano é a nossa inspiração maior e primeira. Então, falar de hermenêutica jurídica é situá-la num contexto, né, de várias hermenêuticas, e que eu mencionei, que nós chamaremos, né, essas práticas de compreensão de objetos de cultura,
dentro de um projeto de hermenêutica geral, e que cada área de conhecimento ou área de saber e da experiência humana, ainda que não seja definido como conhecimento naquele momento histórico, tem as suas próprias regrinhas de interpretação, tem o seu próprio manejo hermenêutico, né? E o direito, ele é referência para a história da hermenêutica, porque ele é, com certeza, uma das áreas, né, da metodologia hermenêutica em que esta mais floresceu. E floresceu por quê? Porque a atividade da interpretação jurídica, ela gera para o intérprete o ônus decisional. Ainda que a decisão não seja técnica enquanto autoridade competente, investida de poder decisional, o objetivo da hermenêutica jurídica é sempre encontrar uma solução para a pacificação de conflitos, e que a gente, na teoria geral do direito, chama de decidibilidade de conflitos. Então, assim, o projeto do direito, né, enquanto uma experiência normativa humana, é justamente a decidibilidade de conflitos. E aí é o nosso critério de decisão. O critério de decisão que nós temos para conflitos dos mais variados, na área jurídica, é a dogmática jurídica, é o direito positivo. Nós temos outras formas de solução de conflitos, nós temos as formas religiosas, éticas, morais, né, as formas de trato social e terapêuticas, mas o direito, ele sempre é provocado para mostrar-se como um projeto e um caminho de decidibilidade de conflitos com força de coisa julgada. Então, a segurança jurídica é um princípio basilar do direito. De modo que uma técnica de interpretação nessa seara, ela não vai ser tão livre e até singela como uma técnica de interpretação por nós aplicada espontaneamente quando está diante de uma obra qualquer, de um quadro ou de uma obra musical, né, ou qualquer tipo de obra que nós possamos construir enquanto cultura. Então, vejam que o peso da metodologia para o direito, ele é maior. Por quê? Porque eu não estou me referindo à minha percepção da realidade. Eu estou comungando uma percepção de realidade para interferir na vida das pessoas diretamente, de maneira gravosa, porque sanções jurídicas são sanções gravosas objetivamente postas, né? E sobre as quais diante das quais nós não podemos decidir num sentido contrário a elas, a não ser em raras exceções que o direito prevê, como desforço incontinente, ou com o próprio perdão judicial, mas isso não é a regra, não é o comezinho na nossa área. Então, falar de uma hermenêutica jurídica é pensar num arcabouço metodológico muito bem solidificado, construído já desde os romanos, com as várias fórmulas que os romanos tinham de resolver as suas questões de decidibilidade. Então, vocês vão encontrar em Roma o Tribunal dos Mortos, né, que é um tribunal constituído de jurisconsultos, porque doutrina era fonte formal, obrigatória, portanto, né, do direito em Roma, e eles formam, né, aquele arcabouço de preceitos científicos, né, doutrinários, e que o pretor romano, quando ele assume o pretorado, ele já escolhe as máximas com as quais ele vai decidir, ele aponta as máximas decisionais. Então, você tem em Roma uma criatividade muito já avançada sobre o que deve ser o proceder do jurista no trato com normas jurídicas. Eu não vou fazer aqui, por enquanto, a distinção entre norma jurídica e norma jurídica escrita, lei e costumes, porque isso aqui nós vamos entrar lá na teoria geral do direito propriamente, porque a hermenêutica é um método. A teoria geral do direito traz os objetos. Então, nós estamos aqui ainda falando de métodos. Então, os métodos de interpretação são variados e diversos, né? Então, o método da música é diferente do método do direito. Por quê? Porque o musicista, ele vai pegar um texto, né, uma partitura, e vai fazer a transposição daquele texto ali em sons. O jurista, ele pega um texto, que é, né, uma assertiva jurídica, né, normativa, e que visa a solucionar conflitos sempre. É sempre uma hipótese, né, a qual se atribui uma consequência jurídica. Então, quando nós olhamos para uma norma jurídica, a gente já sente o peso institucional da decidibilidade. Eu me lembro de um anedotário na Faculdade de Direito, que contam, né, e isso é a professora Maria Fernanda, uma grande amiga, Maria Fernanda Salcedo Repolês, que certa feita estavam ela e algumas amigas indo para um baile, em uma festa, um baile de formatura, me parece, e aí elas estavam, né, já paramentadas, arrumadas, saindo para poder ir para o baile, passa um carro na rua e passa numa poça de lama e, enfim, acaba com o baile, né, acaba com a festa, acaba com a noite. E aí
enquanto uma que era bióloga, era da área bióloga, era da área de naturais, ciências naturais, fala, nossa, isso aqui está cheio de protozoários, vírus e bactérias e tal, vírus fossilizados. A professora de direito, que era estudante de direito, teria dito, não, vamos anotar a placa do carro, porque isso é um absurdo, acabou com o nosso baile, acabou com a nossa festa, isso aqui vai dar dano moral e material. Veja que o olhar do jurista sobre a realidade é sempre no sentido de imputar uma consequência. E para poder imputar uma consequência, trazer resultado pragmático, ele precisa de uma lupa. Essa lupa é justamente o nosso objeto, né, de incidência da metodologia, que a gente chama de hermenêutica, que é um texto, mas que tem força normativa. Nós vamos tratar de norma jurídica lá na Teoria Geral do Direito. O que nos interessa aqui é pontuar, né, e colocar, situar a hermenêutica jurídica dentro de um catálogo geral da hermenêutica. Como é que esse catálogo se dá? Quando a hermenêutica se constitui como uma ciência geral e se inspira nas várias hermenêuticas que vinham sendo praticadas. Hermenêutica jurídica, hermenêutica religiosa. Não podemos esquecer que a igreja ela teve uma parcela assim muito presente, muito positiva de constituição, inclusive do direito canônico, né? Especialmente por todo o período medieval, particularmente na Alta Idade Média. E a hermenêutica artística, né? A tradução, que é uma técnica hermenêutica, né? Todas essas formas de trato com a realidade passam por uma base simbólica, uma base objetificante do espírito com a qual eu tenho que lidar e que eu chamo, em termos amplos, termos mais genéricos, assim, de texto em sentido amplo. Paul Ricoeur, que é um hermeneuta francês, ele chama o sonho, por exemplo, de texto. É um texto. Por quê? Porque tem um sentido. Então, o quadro seria um texto, né? A própria arquitetura que está aqui, né? Isso são textos, porque nos dizem algo. Então, acessar o texto, né, é justamente passar por ele, e que eu prefiro chamar de objeto de cultura, para compreender, né, o que uma mente criativa quis com ele, ou não. Porque dependendo do espaço que eu tenho, temporal, né, do meu arco espaço-tempo, não faz mais sentido eu querer compreender uma mente criativa. Eu não vou tentar entender Platão e Aristóteles como se eu tivesse inserida na cultura grega. Eu vou sempre compreender Platão e Aristóteles com o olhar do ocidental do século XXI, e que tem aí todo um caldo cultural que veio se formando, que provavelmente, se eles se lessem hoje, eles não se veriam ali mais. Né? Essa que é a beleza que a hermenêutica geral explora, enquanto métodos que possam captar sentidos, ainda que não tenham uma subjetividade para dizer por trás dele o que eu quis dizer, não é um diálogo, porque já está estabilizado em formas objetivas que eu posso captar, e isso no direito é muito caro. É muito caro ao jurista tomar uma normativa de um século atrás, de décadas atrás, e dar sentido real, verdadeiro, atual, atualizar essa base cultural num sentido que responda a esta realidade. Então, a hermenêutica geral, que surge depois, ela tem essa pretensão de observar os métodos que vieram sendo desenvolvidos de maneira ingênua pelas várias formas de conhecimento e, de repente, perceber que tem algo em comum que dá para fazer disso uma superciência. Uma metodologia que responde a todas as ciências. Eu preciso bater nisso, porque a hermenêutica jurídica ela é muito rica nesse sentido. O Gadamer, Hans-Georg Gadamer, quando ele abre o livro dele mais famoso, que nós vamos mencionar aqui, O Verdade e Método, ele faz toda uma apologia à hermenêutica jurídica. Por quê? Porque os juristas eles tiveram que construir, a duras penas, esses caminhos de compreensão do texto para trazer coerência, unidade para o texto e, principalmente, coerência decisional. Porque eu não posso interpretar o texto de uma maneira totalmente diferenciada da que eu interpretei no momento anterior, numa causa similar. Eu preciso de manter essa coerência. A prova disso é a súmula vinculante na nossa realidade atual, desde 2004, né, com a emenda constitucional 45. Então, nós precisamos desses dados que são metodologias nas quais nós acreditamos, nós acreditávamos, para poder atingir a melhor compreensão possível. Então, compreender, e aí a hermenêutica geral já faz essa distinção, lá no século XIX, compreender é diferente de explicar. As áreas que explicam a realidade são as áreas das ciências naturais, que a natureza está aí para ser explicada. Uma árvore não diz dela, a não ser que eu coloque uma vontade por trás da natureza e fale assim, Deus criou e quis assim, aí eu vou tentar interpretar a vontade divina, mas isso aí eu vou estar trabalhando com religião, num plano cultural também, ou teologia. A natureza não se diz, ela é inerte diante de nós, ela se submete a causações e condicionamentos que nós vamos lá observando, explicando e dominando a realidade até para a nossa própria sobrevivência, aqui, enquanto seres, inclusive, muito frágeis que somos. Então,
a hermenêutica, enquanto, né, uma forma para explicitar sentido, ela pugna pela compreensão, ou seja, pela apreensão acompanhada de alguém que já ali se fez presente nas várias formas que nós temos de construir a cultura. Isso é muito bonito na história da hermenêutica, quando isso é retomado na hermenêutica filosófica. E aí a gente tenta fazer uma tipologia aqui básica de formas de interpretação das chamadas ciências, né, humanas, ou do que os alemães chamam de Geisteswissenschaften, das ciências do espírito, como o espírito se coloca, como eu acesso o espírito. Eu acesso o espírito compreendendo as formas que ele teve de se colocar na realidade para que eu possa tatear, para que eu possa ter contato, porque eu uso desse aparato físico, dessa estrutura física, para perceber a realidade, a visão, o tato, o cheiro, né, o olfato, o paladar. Eu preciso dessas formas que eu tenho da natureza, mas que não me prendem à natureza, porque eu não funciono segundo instinto só. Também, eu sou livre, eu transcendo isso e dou significado a tudo o que está ao meu redor, a partir dessas bases físicas, mas elaborando intelectualmente essas experiências. Então, a hermenêutica é esse projeto, né? A hermenêutica geral, aqui está o tópico 2, depois que eu passei pelo conceito de hermenêutica, né, e interpretação, e falei um pouco de hermenêutica jurídica, no tópico 2, nós vamos encontrar aqui hermenêutica geral e jurídica. Bom, como é que a hermenêutica jurídica se situa dentro da hermenêutica geral? Depois que eu tenho uma ciência geral de todas as práticas hermenêuticas lá no século XIX. Né? Então, nesse contexto, é que nós temos uma classificação que é, inclusive, sugerida por um grande jurista, hermeneuta italiano, Emilio Betti, que tem uma teoria geral da interpretação em 2 volumes, e essa teoria geral da interpretação, ela trata de todas as formas de interpretação, né, pensando aqui como método de compreensão de dados da cultura, então história, música, artes de modo geral, sociologia e todas as ciências que são unificadas por esse projeto comum, que é de compreender a humanidade em nós e como ela se coloca na realidade para que nós possamos compartilhar essa humanidade e seguir como um projeto, né, de vida humana, que se diferencia da vida animal em nós, não está condicionada à natureza. E aí o Betti, ele faz essa distinção triádica das formas de interpretação. A interpretação meramente cognoscitiva, e a que ele chama de representativa ou recognoscitiva, e a interpretação normativa. São as 3 grandes áreas, né, de possibilidades de compreensão que nós temos, a depender do objetivo do intérprete. Então, a interpretação cognoscitiva, o objetivo dela é só conhecer a realidade. Nada mais que isso. Tomar contato e dizer, olha, a realidade é assim. Então, a história, né, a técnica hermenêutica da história, enquanto ciência, é de descrever fatos, conexões entre fatos e até prospectar, porque nós temos aí, né, a história efetual e a história também prospectiva, como, né, um programa de possibilidades a partir dos fatos que já estão sendo compreendidos. Então, o objetivo é só compreender. A história é o melhor exemplo, né? Que é meramente descritiva, ou ainda que faça uma reflexão, é sempre voltada para a compreensão dos fatos. Então, o historiador, no seu trabalho, ele busca dados, elementos, documentos dos mais diversos para poder conseguir compreender aquele momento histórico, né? Para, inclusive, registrar esse momento. Bom, a interpretação recognoscitiva ou representativa, ela, além de entender, ela visa fazer, né, entender, ou visa a fazer entender um público específico. Então, quando um musicista pega uma partitura e executa no piano, ele está transformando um texto escrito com um código com determinadas simbologias, as claves, clave de sol, clave de fá, todas aquelas formas ali de compasso, nota, qual que é a rítmica, e ele vai transformar aquilo em som para que um público específico possa apreciar a sonoridade. Né? A tradução é a mesma coisa. Eu tomo uma língua e tento transpor aquela língua para uma outra forma compreensiva. Eu já estava assistindo um filme e lá na legenda do filme aparecia assim, a legenda aparecia, vou parar de dar murro em ponta de faca. Né? E aí o ator falando, porque o filme estava dublado também, vou parar de enxugar gelo. Ora, enxugar gelo, sob o ponto de vista de palavras, não tem nada a ver com murro em ponta de faca. Mas se vocês forem olhar o sentido disso daí, para o tradutor, ele optou por uma figura de linguagem, né, e não por outra,
que não equivale no português à figura lá do filme lá estadunidense. Né? Na Alemanha, ao invés de, né, à noite todos os gatos são pardos, à noite todas as vacas são pretas. Então, vejam como que a hermenêutica ela passa por essas dificuldades de transposição e na tradução é muito complexo, porque você tem determinadas palavras que você não consegue fazer transposição. Por exemplo, a palavra eudaimonia no grego não significa felicidade, tal como um homem do século XXI percebe a felicidade, que é a felicidade sensorial, de satisfação, de prazer, de desejos realizados. Eudaimonia eu tenho que escrever, eu tenho que dar um conceito para essa palavra, e não fazer a transposição dela para a felicidade, que passou pelo felicitas no latim e que significa uma outra coisa hoje. Eu tenho que falar que eudaimonia é autorrealização na razão, ou aquela sensação de dever cumprido. Mesmo que você não tenha satisfação sensorial, né? Mesmo que você não tenha prazeres, vamos dizer, corporais, né, ou psicológicos muito imediatos, mas você tem aquela sensação de dever cumprido porque você cumpriu com uma regra moral a qual a sua consciência moral aderiu. Então você tem a sensação eudaimonista ou eudaimonística. E aí lá nos gregos você vai ter a ética eudaimonística, que é a ética própria daquela época, tal como a ética kantiana depois, na modernidade, é uma ética deôntica. Então lá eu pratico o bem para me tornar melhor e ser feliz, atingir o estágio da eudaimonia perfeita. A minha satisfação já é por me sentir um ser humano pleno, que cumpre com seus deveres morais. Né? Lá em Kant, não. Né? A ética deôntica, eu pratico o dever pelo dever, e não para alcançar nenhum estado, né, de satisfação com isso. Ainda que o estado de satisfação grego seja um estado extremamente elevado e essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente racional. Então, a interpretação recognoscitiva, o exemplo mais claro que nós temos é a tradução. Tem determinadas palavras que você não consegue transposição. Tem palavras que eu preciso explicar. Tem palavras que não são traduzíveis. E ainda quando eu pratico uma tradução muito, muito fiel, muito verdadeira, ainda assim eu tenho que fazer adaptações para o meu leitor compreender. Porque se eu, por exemplo, estiver fazendo uma tradução para um grupo, né, de iniciados na temática, eu posso me dar ao luxo de não abrir tantos pés de página, de não explicar tanto uma palavra, de não incorrer em necessidade de ficar esmiuçando muito uma determinada parte da interpretação que eu estou promovendo. Então, a interpretação, a tradução é uma interpretação de transposição para uma outra forma de compreensão que não aquela base simbólica original. E por isso que o trabalho da tradução é um trabalho tão ingrato, porque você traduz, né, com riqueza de preocupação com os detalhes, e sempre tem alguém que fala, não, mas essa palavra poderia ter sido usada, né, nesse sentido. Então, por exemplo, uma palavra que está me ocorrendo aqui, né, no alemão, Wirklichkeit, né, efetividade. Só que efetividade pode significar tanta coisa no português que não basta eu chamar Wirklichkeit de efetividade, porque, inclusive, se eu levo isso para o público jurídico, de juristas, efetividade significa algo muito específico no que diz respeito, né, ao cumprimento da norma jurídica, ao funcionamento dela, ou a eficiência, na realidade, dela, que não se confunde com eficácia, inclusive. Então, essa forma, né, de fazer essa transposição de simbologias de uma cultura para outra sempre me dá muito trabalho. Né? Tal como também fazer a transposição musical, a teatral, né? O ator ele recebe lá um script, recebe uma narrativa, constitui um personagem com todo o seu physique de rôle, com as suas características pessoais, e vai encenar aquilo num palco ou num filme, né? De qualquer forma em que a imagem dele, e ele ali, ele contribui, né, com o próprio corpo dele, com os dados característicos dele, para poder vivificar um personagem, né, dar corpo a uma história. Então, essas formas de hermenêutica cognoscitiva ou representativa, elas visam a fazer essas transposições que ficam muito evidentes. Aí vocês vão dizer, mas o historiador, quando ele está escrevendo, ele, na verdade, está pensando em fazer, né, a transposição de fatos para texto. Não, partindo do pressuposto que nós temos textos em sentido amplo, ou obras, quando o historiador fez esse processo, ele estava
conhecendo, compreendendo, para poder compartilhar o que ele compreendeu, do jeito que ele compreendeu. Ele não está fazendo uma transposição para uma simbologia diversa, uma forma de representatividade, uma forma de objetividade espiritual diversa. Então, são esse capítulo de minúcio que a gente vai vendo na teoria hermenêutica, que eu quero colocar aqui só para poder situar a hermenêutica jurídica, que é a terceira categoria, é um tipo de hermenêutica normativa, junto com a religião, junto com a ética, junto com a política. Então, a hermenêutica jurídica, ela é um tipo, né, de hermenêutica de interpretação normativa, porque ela conhece, não visa a fazer transposição para um outro público conhecer, porque o métier é um só, e nós estamos falando aqui entre indivíduos que comungam de um mesmo sistema normativo, jurídico, e o objetivo desse conhecimento não é simplesmente tomar conhecimento da norma e dos fatos. Ora, as pessoas morrem, matam e continuam morrendo. E o artigo 121 do Código Penal está lá. Não, o objetivo é justamente regrar condutas, determinar segundo a imputação de consequências, né, desse tipo de norma, que tem uma característica fundamental e que a distingue das normas morais, né, e aí não vou discutir a distinção entre moral e ética aqui, porque vamos deixar só que a moral está no plano do indivíduo, a ética seria a moral social, mas essas palavras elas são usadas também de maneira, às vezes, inapropriada, são substituídas de maneira totalmente indiscriminada. Então, vamos ficar aqui o direito e a moral. O direito, a norma jurídica, ela se distingue radicalmente da moral, porque ela não está no plano da subjetividade, né, do foro íntimo, como se diz no direito clássico, né, mas da objetividade posta para além e acima dos sujeitos que a colocam e que são só veículos de competência, né, procedimental para que elas estejam aí, né, povoando, né, o universo jurídico para o nosso trabalho. Então, na hermenêutica jurídica, ela é um tipo de interpretação normativa, por óbvio, e o objeto dela, evidentemente, né, é uma norma. Nós estamos falando de norma. O problema é que na teoria do direito, nós precisamos fazer um esforço em distinguir norma de ordenamento, porque uma coisa é você perceber o direito positivo como norma e outra é como ordenamento, porque as consequências são diferentes de percepção do sistema jurídico ou do direito enquanto uma unidade desse sistema, né, de uma visão atomizada de direito como a norma, e aí é óbvio que essa é uma primeira impressão. Depois nós caminhamos para uma teoria do ordenamento que envolve normas em relação, sistematicamente dispostas, né, de forma relacional, e aí é diferente tratar o direito positivo como objeto de estudo da ciência do direito e objeto, então, né, de compreensão jurídica e, portanto, de uma metodologia que nós chamamos de interpretação do direito, interpretação jurídica ou hermenêutica jurídica, e que nós precisamos firmar agora alguns detalhes, algumas condicionantes aí da compreensão do fenômeno jurídico enquanto direito positivo, que é justamente o objeto da ciência do direito sobre o qual incide a metodologia hermenêutica jurídica. Tanto que a hermenêutica jurídica, tradicionalmente, ela não é tratada como uma disciplina autônoma, passou a se autonomizar didaticamente de uns anos para cá, né, de alguns anos para cá. Inicialmente, ela fazia parte do estudo da teoria geral do direito, inclusive alguns autores negavam a ela, como Kelsen, qualquer estatuto de cientificidade autônoma, nada mais era do que uma manipulação técnica de conceitos para poder obter resultados pragmáticos, e por isso que Kelsen era tão radical ao não reconhecer a hermenêutica, né, nem a jurídica ou qualquer hermenêutica, ou a hermenêutica geral, que fez esse processo de desregionalização das hermenêuticas particulares numa superciência. Ele não reconheceria, né, nisso aí qualquer grau de cientificidade em virtude da compreensão, inclusive, de cientificidade de Kelsen, especialmente da ciência do direito. Tópico 4, né, terceiro módulo, silogismo jurídico, objeto de estudo da ciência do direito. Eu não tenho tempo de fazer aqui toda uma digressão sobre esse direito. É técnica, é arte, é retórica, é ciência. Vamos supor, né? E aí, para eu poder sair dessa suposição, eu não faço uma teoria do direito, uma dogmática analítica da dogmática jurídica, enquanto as formas que o direito positivo tem de se manifestar, inclusive os ramos, né? Os ramos que nós tentamos aí, epistemologicamente construir, constituir, né, à medida em que a realidade é vista de uma determinada forma, nós vamos criando aqueles recortes ali para a gente poder saber direito financeiro, direito tributário, direito administrativo, direito das agências reguladoras e tantos ramos do direito que vão surgindo desse movimento enciclopédico, né, e que deixa no direito suas marcas, o enciclopedismo jurídico, os ramos do direito, mas a ciência do direito, né, quer dizer, eu admiti que eu trato como um objeto que é próprio dessa área nossa aqui, eu não tenho muito
para onde ir. Ou eu caio na filosofia do direito e digo assim, isso é uma bobagem, vocês não fazem ciência, né? Ou lá numa hermenêutica filosófica e digo, isso que você está falando que é ciência metodológica do direito, não é ciência também, porque não é possível cientificizar, nós vamos chegar lá, no tomo 2 aqui do curso, na parte 2. Mas aqui, para fins, né, de operacionalização do sistema jurídico e da experiência jurídica conduzida pelo jurista, que é um profissional, eu tenho que admitir que o direito é uma ciência. Porque se o direito é só uma técnica de fazer, de resolver encaminhamentos, então nós somos, né, nós estamos aqui tratando a figura do paralegal, né, vamos instituir, então, o regime de paralegal, não é isso. Nós somos bacharéis em direito, né, nós temos uma classificação da nossa ciência, inclusive pelo Ministério da Educação, nós somos uma ciência social aplicada, então, eu suponho que o que nós estamos fazendo aqui seja ciência. Eu não vou submeter esse tipo de atividade, né, aos rigores de uma ciência que a gente chama, né, de hard science. Não vou, porque sob os supostos da matemática, da lógica, da física quântica, isso daqui não tem rigor. Mas para os nossos padrões e para o que nós objetivamos no manejo desses padrões, nós admitimos categorias que são universais, categorias que são recorrentes e que não são absolutamente, né, universais, são genéricas, são gerais no direito. De modo que se eu falo crime, do Iapoca ao Chuí, eu tenho que dar uma definição de crime, como fato típico, antijurídico, culpável ou não culpável, imputável, e aí eu vou ver qual que é a definição também que a dogmática traz, porque eu estou sempre preso à dogmática jurídica, né, enquanto conceitos que estão aí, né, veiculados no direito positivo, e aí é a vontade, né, que se impõe, ainda que eu discuta a qualidade conceitual, o nível de dispersão, de confusão que essa falta de qualidade causa para a nossa área, eu tenho que partir dessas categorias, porque nossa área, né, é dogmática. Nós praticamos aqui uma metodologia normativa. Então, a minha base ela é indiscutível, não é? É o princípio que o Tércio Sampaio menciona, né, de todo o direito, como o princípio da inegabilidade dos pontos de partida como critério de solução, ou critério decisional. Então, eu não posso brigar com o meu objeto e começar a colocar esse objeto em xeque dentro de um padrão científico mais exigente, né? Eu não posso aqui invocar Karl Popper para poder discutir a razoabilidade do que nós chamamos de ciência. Não vamos discutir aqui em que momento que o direito se independentiza como ciência, até que momento da história o direito é uma parte da ética. Nós estamos falando aqui de um movimento do direito natural que vai lá desde a Grécia, lá do episódio da Antígone, até, né, os movimentos justnaturalistas, já do período moderno, ou do direito natural contratualista, com as teses contratuais. Esse é todo um trabalho que nós teríamos que fazer num curso à parte de filosofia do direito. Eu recorto aqui e assumo que o direito é ciência, ele é objeto, né, o direito positivo é o objeto de estudo dessa ciência, e por isso nós somos bacharéis, né, segundo essa formação científica, e resolvemos questões, né, cotidianas com essa base científica que nos é aí disponibilizada. Então, eu coloquei silogismo jurídico porque o silogismo jurídico é um tipo de silogismo prático, né, em que eu tenho uma premissa que é a norma. Então, um silogismo é o encadeamento de um raciocínio segundo termos. Nós temos vários tipos de silogismo. Vou dar um exemplo do silogismo que a gente chama de silogismo bárbara, porque no período medieval, né, nós nomeávamos os silogismos com o nome de mulheres. Então, o bárbara é o silogismo mais perfeito, né? É A, bárbara. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Se A é igual a B, B é igual a C, então A é igual a C. Isso é um silogismo bárbara, teórico, um silogismo teórico preciso, né? Vou tentar usar aqui a caneta, vamos ver se eu vou conseguir, né? Então, se A igual B e B igual C, logo A igual a C. Uma forma antipática de falar, né, de fazer dedução, nós não usamos esse logo normalmente ele é usado no direito para fins retóricos, mas vejam que não tem dúvida que eu tenho uma premissa maior, né, a premissa menor, né, aqui está a premissa maior, aqui a premissa menor e aqui a conclusão. Então, vejam que eu tenho, né, uma forma linear de pensar e chegar à conclusão.
né? Toda sereia é bela, né? X é sereia, logo é bela. Não há possibilidade de fazer diferente disso. Não há margem para razoabilidades aqui. Não há margem para adequações nessa forma de raciocínio fechada. Muitos críticos da antiga hermenêutica, da hermenêutica tradicional, colocam aquela expressão assim, na hermenêutica tradicional se dava pelo processo de subsunção. Afinal de contas, o que significa subsunção? Essa palavra é uma palavra cara à hermenêutica tradicional, à teoria clássica do direito, à teoria geral clássica do direito, porque subsumir significa o contrário do que eu fiz aqui. Né? A subsunção é um raciocínio que não faz decorrer da maior e a menor a conclusão. Não. A premissa menor é acoplada à maior para dali eu conseguir, de maneira razoável, cheio de adequações conceituais a realidades fáticas, uma conclusão que é uma solução para o conflito. Não é uma dedução da premissa maior passando pela menor. Né? Então, se os homens, né, se as pessoas matam, né, matar é proibido, pena tal. Logo, se essa pessoa matou, conclusão, receberá a punição prevista lá no tipo lá do homicídio. Então, a palavra subsunção ela passou a ser muito banalizada, muito pouco compreendida, que num contexto de tradição, de hermenêutica tradicional, de teoria geral do direito tradicional, a subsunção ela demarca esse diferencial, né, entre a dedução lógica, né, e o acoplamento para dar sentido. É o mesmo drama que a hermenêutica passa, né, quando desafia a metodologia das ciências naturais e falar, olha, vamos fazer uma metodologia diferente aqui, uma metodologia que nos traga flexibilidade de compreensão, para compreender o belo, para compreender o ético, para compreender o científico e todos os meandros, né, de formas que nós temos comunicacionais e que não equivalem a simplesmente explicar o que está acontecendo segundo causa e consequência. Então, isso é uma constante, gente, na história, né, da ciência. Isso é uma constante na construção da gnoseologia ocidental, da epistemologia como parte dela. Então, é uma discussão infinita que nós ficaríamos aqui indo para um curso de filosofia. O que me interessa aqui é o que é premissa maior, premissa menor e conclusão. No nosso silogismo, que é um silogismo prático, não é um silogismo teórico. Prático aqui não é sinônimo de pragmático, de resultado efetivo. Prático vem de pratem, vem de praxis, do grego, e que significa agir responsável e livre, ou livre e responsável. Essa é a forma que o ser humano tem de se colocar na realidade, por isso nós somos capazes de normatividade subjetiva e objetiva, moral e direito. Nós não conseguimos fazer diferente. Né? Mentir é um bem? Então eu vou mentir para alcançar um resultado tal ou não, porque eu quero dizer a verdade. Esse é o drama da vida humana, né? É o que nós chamamos de sermos dotados de consciência. Consciência significa ser testemunha dos seus próprios atos, né? Conscius significa testemunha. A tradução de conscius. Consciência é ser dois. É você pensar numa determinada realidade, postular um fim, eleger um meio que regra a sua atividade e se responsabilizar por aquilo, no que diz respeito aos outros, porque você não vive sozinho, você não está numa ilha, você só está aqui na vida em sociedade e é capaz de se desenvolver como ser humano, porque você vive com o outro. Então a alteridade é parte constitutiva do ethos humano. Não é possível. Não vivemos como no ethos animal. Inclusive a palavra ethos, inicialmente, equivalia ao que hoje nós chamaríamos de biota ou biodiversidade. Era justamente o hábitat do animal. Depois que os gregos lá do século VII, século V, transpuseram essa palavra para ser o ethos humano, e aí ficou o ethos, né, que depois deu ética. Ética nada mais é do que uma adaptação da palavra ethos. Aliás, ética com letra maiúscula é a ciência do ethos. O que significa ethos? É essa forma normativa que o ser humano tem de viver, e ele não consegue fazer diferente. Da mesma forma que a natureza tem as suas regras causais, nós temos as nossas regras de convivência em sociedade, porque nós somos constituídos assim, porque nós temos consciência, porque nós somos dotados de razão, porque nós somos dotados de liberdade, e isso também não é um problema de teoria geral do direito, de um curso de teoria geral do direito, porque isso aí é uma discussão filosófica de séculos. Nós não vamos aqui ficar ilucubrando. Então, o silogismo jurídico, enquanto silogismo prático, a premissa maior é a norma, a premissa menor o fato e a conclusão, a solução, né, a aplicabilidade. Então, a solução nesse processo, quer dizer, o processo de subsunção não me leva a deduzir algo que já estava
na maior e que está na menor e que necessariamente me faça chegar dessa maneira linear à conclusão. Não, não. Eu preciso de uma maior, que é a minha lupa, o direito positivo. Eu preciso de buscar a menor, qual é o fato, né, que está adequado ali, e daí eu concluir, e aí a minha conclusão é sempre a possibilidade de solução. A conclusão no silogismo prático, e aí eu penso também em moral, porque eu tenho um silogismo, devo ajudar o próximo. Essa pessoa que está em situação de miserabilidade, que me pede esmola nesse momento, devo ajudar essa pessoa concretamente agora, para poder cumprir com a minha premissa maior de auxílio ao próximo e praticar a minha benevolência. E qual é a conclusão? Dou a esmola para o próximo. Isso faz parte da existência humana, universal, particular, singular, concreto. Devo praticar o bem. Pratico o bem, né, na minha vida, né, devo e pratico nas minhas relações, né, cotidianas. Nesse momento que alguém precisa de que um gesto de bondade seja dirigido a ela, a esse alguém, eu pratico bem agora, e efetivo, e o abstrato se torna concreto. Essa é a forma que nós temos, né, de experimentar a vida, e isso está lá em Hegel, nós também não vamos fazer aqui digressões hegelianas. Mas o que me interessa fechar como silogismo jurídico, como sendo um silogismo prático, é que uma premissa aqui, eu estou dizendo que é a maior, mas se vocês forem olhar na história da hermenêutica e da própria teoria do direito, vocês vão encontrar que a menor não é a maior é a conclusão, a maior não é a norma, a maior é o fato. Né? Dê-me o fato que eu te dou o direito, que na verdade é a faticidade que provoca a normatividade. Mas isso também é uma discussão totalmente infrutífera, né? Que, sob o ponto de vista dialético, você não tem uma norma que é uma dádiva divina. A norma é constituída segundo a observação de fatos politicamente, e de interesses e de valores, e todo isso tudo que nós vamos chamar lá nas fontes do direito, de fontes materiais do direito, e a norma sai dali e retorna para ali. Inclusive, no princípio democrático, ela é, né, elaborada segundo a representatividade do consenso democrático, e depois que nós temos os nossos representantes, né, votando a lei, elaborando a lei em sentido amplo, a palavra lei, o princípio democrático retorna para o processo no plano da aplicação, né, na forma de contraditório. Então, é o resgate da democracia inter partes, né, ainda que nós tenhamos aí questões de discussão sobre a natureza do procedimento, do processo e a finalidade dele, como, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade, né, e diretas de inconstitucionalidade que não tem esse viés aí que a gente faz de inter partes e erga omnes. Também não vou entrar nessas tecnicalidades, senão a gente vai se perder. Bom, o silogismo jurídico, então, se a norma é maior, né, e o fato é o menor, ou se o fato é que a premissa é maior e eu vou acoplar a norma para poder ir lá e dissecar o fato, né, e esquadrinhar o fato e tirar resultados dali, que são de categorias que estão na norma e que encontram no fato, né, um sentido, e aí no fato encontrar a solução, é de sua menor importância. Nós não vamos discutir aqui se a premissa maior no silogismo é o fato ou se é a norma. Não, isso aí vai depender da corrente adotada, se é um sociologismo jurídico, realismo jurídico, axiologia jurídica, são as correntes do pensamento jurídico que nós não vamos trabalhar aqui, porque já está naquela linha tênue entre teoria do direito e filosofia do direito. Mas o silogismo prático tem como uma premissa, chamem ela de maior ou menor, né? Eu suponho que seja maior, porque eu estou supondo a aplicação do direito, não estou supondo a elaboração, porque aí eu estaria falando de uma hermenêutica política, que a Bethe chama de hermenêutica divinatória, para a elaboração do direito positivo. Então, essa zona entre direito e política jurídica e direito político, não vamos entrar, ao menos não agora. Talvez lá no final do curso a gente veja alguma coisa nesse sentido, seja interessante para a gente poder pensar em ativismo judicial. Mas, tecnicamente, né, a premissa, uma das premissas, ela tem que ser um dado objetivo, posto fora do sujeito, independentemente, né, da sua alçada, das suas convicções morais, porque isso é que marca o direito, e o silogismo jurídico tem esse dado como referência para solucionar conflitos. Então, pensando aqui, né, na norma jurídica, como um elemento dentro de um silogismo jurídico, nos interessa porque a norma jurídica, enquanto uma premissa, ela tem que ser compreendida, inclusive porque é um texto. E aí é nesse momento da premissa maior, né, dê-me o fato que eu te dou o direito, eu lanço o direito,
traga-me o fato. Ao lançar esse direito, eu tenho que compreender as estruturas dessa norma para poder trazer o fato, né, e trazer o princípio de aplicabilidade necessário para resolver aquela questão. Então, a hermenêutica jurídica, o método de interpretação no direito, ele se dá justamente nessa passagem da premissa maior para a premissa menor, para chegar à conclusão que é justamente uma regra de aplicabilidade. E aí sim, a aplicação do direito. A gente faz uma distinção muito sutil entre interpretação e aplicação, e não usando a palavra aplicação aqui no sentido da filosofia hermenêutica, que a aplicação é como atualização, né, realização. Aí aplicar, né, é aplicar no sentido de tornar real, trazer para a realidade, tornar aqui, agora, presente. A aplicação no direito ela tem um sentido mais restrito, como o ato mesmo da autoridade competente que pode solver a questão. Então, esse aplicácio aí vem de aplicar fórmula, aplicar o remédio, aplicar a injeção, aplicar no sentido de solver, de resolver, né, de trazer ali um caminho medicamentoso para a questão. Então, a gente faz a distinção no direito, na hermenêutica jurídica, né, entre interpretação e aplicação, porque interpretar qualquer um interpreta para compreender. Então, qualquer pessoa que abra a Constituição e leia o artigo 5º caput da Constituição vai entender aquelas palavras ali, né, com mais ou menos rigor, se é ou não iniciado na área, se tem ou não pré-compreensões para compreendê-las, né, melhor, né, com mais rigor, com menos rigor, né. Agora, a aplicação, a gente faz essa transição, né, da premissa maior para a premissa menor. Quando a gente faz essa transição e a metodologia hermenêutica vem para poder explicitar o texto normativo e dar sentido às condicionantes fáticas, e aí quando eu chego na minha conclusão, ela ainda é uma conclusão teórica, no sentido de é aplicável esta solução. Mas eu faço uma distinção entre o percurso da interpretação para a compreensão, para a aplicação concreta, que essa sim só pode ser manejada pela autoridade competente. Então, a gente tem que ter cuidado ao fazer a distinção entre interpretação e aplicação, e especialmente interpretação e aplicação na teoria geral da hermenêutica, numa hermenêutica geral, né, e interpretação e aplicação na hermenêutica jurídica, entendendo o que é interpretação e aplicação para o direito. Então, quem aplica, rigorosamente falando, é a autoridade competente para colocar fim à questão. Então, o advogado chega lá com a sua premissa, né, com a sua interpretação a partir das premissas lançadas, ele traz um sentido de compreensibilidade, a outra parte contrária outra, e aquele que tem condições, segundo inclusive o seu convencimento, né, racional, é o juiz. No caso do Brasil, eu digo certamente que como palavra final é o judiciário, é a figura do juiz que exerce essa atividade de aplicar, no sentido de resolver, de decidir, de dar a palavra final. Então, a compreensão, quando chega ao ponto de que a regra que resolve essa questão é uma questão tributária, eu preciso de resolver, quem tem a obrigação tributária nesse caso. Aplicabilidade, qualquer doutrinador faz isso, qualquer estudante de direito, qualquer leitor da regra. E vamos atuar no processo pragmaticamente para chegar no momento em que eu ofereço a regra de aplicabilidade. Agora, quando eu passo da aplicabilidade para a solução efetiva, eu chamo isso de aplicação. Por isso a gente faz essa distinção sutil entre aplicabilidade como um resultado do processo hermenêutico, né, compreensivo de norma para solucionar questões de fato que são apresentadas ao direito. O direito não pode estar em crise, a sociedade está em crise, eu preciso resolver o fato. E a autoridade que conduz essa regra de aplicabilidade para, de fato, resolver a questão. Isso é muito criticado, isso é muito controverso, especialmente para os juristas, né, que são teóricos da Constituição e que tratam mais, né, assim, de perto com a hermenêutica filosófica. Vale aqui uma crítica pós-positivista de que essa forma, esse desdobramento, ele não é preciso, assim, não é como, né, uma atividade laboratorial. Nós não estamos dissecando a vida jurídica como se estivéssemos dissecando um cadáver, mas esses são os pilares da hermenêutica tradicional, da hermenêutica jurídica clássica. Então, não vamos brigar com ela por enquanto, vamos aqui discutir a premissa da qual partimos enquanto direito positivo e compreender um pouquinho mais, né, o conceito de direito positivo, os elementos constitutivos do direito positivo enquanto norma, enquanto ordenamento, e no que isso pode nos ser útil, aí sim, aqui fazendo mesmo um recorte de teoria geral do direito, porque eu saio agora da discussão metodológica
para a compreensão jurídica e vou para o objeto a ser compreendido. Então, vamos fazer aqui uma teoria do direito positivo enquanto objeto de estudo da ciência dogmática do direito, que é o que nos interessa numa teoria que seja suporte para todos os ramos dogmáticos do direito e que tenha suas teorias gerais também, nas suas respectivas áreas, mas nós temos uma super teoria, como uma hermenêutica geral, nós temos uma teoria geral de todo o direito, como uma ciência geral que traz elementos conceituais, categoriais, institucionais, inclusive o próprio conceito de categoria, o conceito de norma, o conceito de instituto, o conceito de direito positivo, são essas ferramentas que nós temos, essas chaves compreensivas para poder acessar, né, a realidade jurídica, e nós fazemos, né, operamos com essas categorias o tempo todo, né, compreendendo-as. Então, nós temos que, não podemos desacoplar um curso de hermenêutica jurídica de um curso tradicional de teoria geral do direito que tenta apresentar essas categorias da forma mais objetiva, né, mais convincente, pelo menos, possível.